Que a graça e a bênção do Senhor Jesus Cristo possa entrar na sua vida nesse dia e no seu coração. Hoje eu trago uma mensagem do céu para a reflexão da nossa vida. E essa mensagem fala sobre um homem que a sua vida foi totalmente transformada através do encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com ele. A palavra de Deus hoje nos traz sobre o livro de Atos, capítulo 9, no verso 3. A palavra de Deus nos descreve sobre um homem que perseguia os cristãos. Esse homem, ele pegou carta com os sacerdotes para poder perseguir, prender e até matar homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus nos descreve sobre um homem chamado Saulo. E a palavra também nos fala que Saulo era um homem extremamente inteligente, porque ele era culto, ele estudou sobre a lei judaica. E a palavra de Deus fala que ele tinha dupla cidadania. Era um homem de cidadania romana e ele era um judeu. E ele perseguia os cristãos. Ele perseguia aqueles que acreditavam no poder do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus fala claramente que o Senhor Jesus Cristo se manifesta para esse homem chamado Saulo. E eu quero dizer para cada um de nós, quando nós perseguimos aos cristãos, quando nós perseguimos a obra de Deus, quando nós rejeitamos o cristianismo, o poder do Senhor Jesus Cristo no nosso coração, nós somos principalmente comparados a Saulo. E a palavra de Deus fala que Saulo, sendo judeu, sendo um homem que sabia a lei judaica através dos ensinamentos de Gamaliel. A palavra de Deus fala que Saulo estudou 14 anos diante desse mestre. E ele aprende todo ensinamento religioso, mas ele não aprende a obedecer à ordem de Deus. Ele não conhece o poder do Espírito Santo de Deus que estava sobre o povo escolhido do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que quando o Senhor Jesus Cristo, ele tem que intervir nas ações desse homem chamado Saulo. E a palavra de Deus fala que Saulo, ele odiava os cristãos e ele perseguia o povo, tanto que ele assistiu um assassinato de um homem de Deus. E ele não fez nada por causa do ódio que estava no seu coração. A palavra de Deus fala aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos significa as atitudes do povo. E o Senhor descreve as atitudes de Saulo. Mas eu quero dizer para você que um dia, o Senhor Jesus Cristo, quando Saulo pega essas cartas e vai a caminho de Damasco para matar e prender, açoitar homens e mulheres de Deus, aqueles que resistissem, ele os mataria. Mas a palavra de Deus fala que naquele dia o Senhor Jesus aparece para Saulo. E ele aparece para Saulo no caminho de Damasco, uma grande luz. E ele se manifesta para esse homem chamado Saulo. E diz aqui na palavra de Deus, que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos: e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus,
e quem tu persegues, duro é para ti recalcitar contra os teus arguilhões. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus vem chamando a atenção de Saulo. Saulo, por que tu me persegues? Por que tu persegues a igreja de Cristo? Por que você persegue o povo de Deus? E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo, ele vem para tirar os arguilhões, as prisões e falar para aqueles que querem ser livres para adorá-lo, livres para seguir o reino dos céus. Mas Saulo, ele vinha oprimindo o povo de Deus, perseguindo. E muitas das vezes, perseguimos as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as formas que nós olhamos para as pessoas. E a palavra de Deus fala que nos dias que nós vivemos, nos dias atuais, o Senhor vem trazer luz aos nossos olhos e entendimento à nossa mente. Mas para Saulo, o Senhor Deus colocou ele cego e ele pôde ouvir a voz de Deus e entender que o Senhor Deus o chamava naquele dia. E a partir daquele momento que a voz de Deus fala com Saulo, ele cai com seu rosto em terra e ele começa a entender que o Senhor falava com os cristãos. E os cristãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo. Quando Saulo, que agora já não é mais Saulo, mas Pedro, eles vão até Antioquia. A palavra do Senhor fala que havia alguns irmãos cristãos à espera de Pedro. Mas Pedro, sabendo que Saulo, no caminho de Damasco, ele é salvo pela voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. E o seu nome é transformado. Ele já não é mais Saulo, mas sim se chamará Paulo. E diz aqui nas Escrituras que quando ele cai com seu rosto em terra, a vida dele vai ser transformada. E o Senhor vai arrancar dos olhos dele todas as escamas, tudo aquilo que faz com que ele não enxergue o poder de Deus. Porque o poder de Deus é manifesto para aqueles que têm fé. E não para aqueles que estão procurando Deus nas pessoas, mas sim pela fé nós podemos acreditar no sobrenatural. E a partir daquele momento, o sobrenatural de Deus acontece na vida de Saulo. E ele é transformado, seu nome é mudado. Assim como o Senhor Deus quer transformar a nossa vida e mudar o nosso nome. E a palavra de Deus fala que o povo tremia e temia na presença de Saulo, porque ele era perseguidor. E muitas das vezes nós trememos e tememos a presença de muitas pessoas que nos perseguem com as suas palavras, com a sua forma de agir. E naquele momento que Deus transforma a vida de Saulo, ele ouve a voz de Deus e nós precisamos compreender que Deus, ele vem para aqueles que creem. E nós não temos que obrigar ninguém a nada, nós não podemos fazer com que as pessoas sejam sujeitadas a religiões, a imposições, a leis que o homem cria. E a palavra de Deus fala que quando no primeiro encontro que Pedro tem com Saulo, que agora não é mais Saulo, mas Paulo, eles vão até, que eu estava dizendo, a Antioquia. E ali eles vão encontrar com alguns irmãos que eram de várias etnias, de vários povos. Havia ali gregos, árabes, todos que se tinham convertido ao cristianismo. E a palavra de Deus fala que naquele dia o povo chamou pela primeira vez as pessoas que estavam reunidas naquela casa de cristãos. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor quer te chamar de cristão.
Cristão vem de Cristo e significa ungido de Deus. Que você seja de Cristo, ungido do Senhor Deus para fazer a obra. E a partir daquele dia, o povo tinha tanto temor de Saulo, que quando viram ele com Pedro, começaram a temer pelas suas vidas. Mas naquele momento, Saulo diz: não, eu sou um de vocês, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, ele falou comigo no caminho. Eu quero dizer para você que hoje Deus quer falar com você no caminho que você está andando. Caminho de trevas, de escuridão. Caminho onde o Senhor Jesus vai te chamar, vai colocar uma escama nos seus olhos e permitir você passar por essa via dolorosa para que as pessoas possam lá na frente orar por você e através da oração você ser curado. E a palavra de Deus fala que Saulo é curado através do Evangelho de Cristo. Que a palavra do Senhor diz assim, que não existe outro caminho a não ser a porta que é Jesus Cristo. E ele diz assim: eu sou a porta. Hoje o Senhor Jesus Cristo falou para mim, profundamente para mim, falar essa mensagem que descreve a vida de um homem que era judeu, um homem que conhecia a lei judaica, a lei mosaica de Moisés, que proibia tantas coisas, que tinha que andar na lei, na regra, na manipulação das palavras, porque essa lei foi escrita para o povo que caminhava no deserto. Mas a palavra de Deus fala que quando o povo chega em Jerusalém, havia uma promessa que viria aquele que ia desamarrar as algemas, ia quebrar os cadeados de ferro e de bronze, para que as pessoas pudessem chegar até a cruz. A cruz para Jesus vem trazendo a representação de maldito, mas o Senhor Jesus não havia feito nada de errado, mas as pessoas o considerou como maldito. Mas hoje o Senhor Jesus te traz uma mensagem, que através das pisaduras de Cristo, você será curado. Através do chamado do Senhor Jesus, como ele fez com Saulo, Saulo pôde enxergar a grandeza e a glória de Deus. Quero dizer para você que hoje Deus quer te chamar o seu nome e mudar as suas estruturas emocionais, a sua forma de agir, o seu comportamento, a forma de você fazer contra o teu próximo. Deus quer te transformar e mudar a sua vida para a glorificação do nome do Senhor. Hoje o Senhor Jesus vem trazer um encontro com você, ele te chama. Eu não sei se você está caminhando nos caminhos que persegue o povo de Deus. Mesmo que você não persiga o povo de Deus, que serve a Cristo, você tem perseguido as pessoas com as suas palavras, com as suas atitudes, com seus pensamentos. E o Senhor Jesus vem te chamando hoje para você se libertar. O Senhor quer te libertar dessas prisões que te coloca você com ódio, com amarguras, com tristeza contra o teu próximo. Ali Saulo estava perseguindo o povo de Deus, mas eu não sei qual pessoa você tem perseguido, porque o Senhor mandou fazer esse vídeo para pessoas que estão sendo perseguidas, que são o povo de Deus, alguém que tem fé, mas também eu estou fazendo essa mensagem para as pessoas que estão cheias de raiva, cheias de ódio, de amargura, de tristeza. Porque o Senhor fala, sim, que quando você conhece a palavra de Deus, o Senhor te faz nova criatura. E hoje o Senhor te traz a liberdade de expressão, mas sem perseguição, sem apontar o dedo. E você deixar o Senhor Jesus Cristo guiar a sua vida. E eu quero dizer para você, não há nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. E a palavra de Deus fala que esse homem aqui, chamado Saulo, um homem que era inteligente, um homem estudioso, um homem que conhecia a lei judaica, que estudou por 14 anos,
mas não conhecia a lei de Deus. O homem que tinha 2 cidadanias, que falava várias línguas, não só o grego, mas o hebraico, o aramaico, o latim. Ele falava várias línguas, mas não falava a língua de Deus. Ele não falava a língua do Espírito Santo de Deus, que é a caridade, é o amor. E hoje o Senhor manda eu te dizer para você que o Senhor Jesus tem um encontro marcado com você. Saulo não queria encontrar com Jesus, não. Ele queria matar as pessoas, perseguir. Mas o Senhor Jesus viu que ele era precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Você, homem, mulher. E o Senhor Jesus vem encontrar com você hoje e mudar sua história, mudar seu nome. E Saulo passa a se chamar Paulo. E ele sai para pregar a palavra de Deus. Ele se torna um cristão que vai levar a palavra aos gentios, para nós. Nós que não somos judeus de sangue, mas nós somos pessoas escolhidas, terra santa do Senhor Jesus. E Saulo, ele quando é transformado pelo poder de Deus, o Senhor transforma ele tanto por dentro, que ele passa de perseguidor dos cristãos, ele passa a ser perseguido. E o Senhor coloca um espinho na carne de Saulo. Aonde Saulo vai, as pessoas tentam matá-lo. Aonde Saulo vai pregar agora o evangelho de Cristo, porque agora ele se converte, o Senhor Jesus traz para ele uma forma de punição, porque ele perseguia os cristãos, ele humilhava o povo de Deus. E o Senhor Jesus mostra para ele como é sentir na pele as pessoas maltratar o povo de Deus. Eu trago uma reflexão para você nesse dia. Para você que gosta de levantar contra o povo de Deus, pessoas que levantam contra outras religiões, que persegue com palavras, atitudes, persegue a pessoa pela sua aparência, pela sua cor. Eu quero dizer para você que nós todos somos iguais perante a presença de Deus. E nós vamos responder pelas nossas atitudes no tribunal de Deus. E a palavra de Deus traz para nós essa mensagem. É uma mensagem de reflexão para nossos dias atuais, para que você possa compreender que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele não quer que você o aceite por imposição, por briga, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é amor, Ele não aceita nada feito por obrigação. A sua vida é uma dádiva de Deus. Você dá a sua vida para Jesus se você quiser. Você deixa as suas atitudes que demonstram quem é você pela sua forma de dizer, falar, o seu comportamento diz sobre você. E Paulo, ele tinha muito a que dizer sobre o comportamento dele. A vida comportamental de Saulo era uma vida de destruição do povo de Deus. Primeiro, ele planejou na mente dele. Ele estudou a palavra, a mensagem de Deus na letra, mas ele não compreendeu o amor de Deus através das atitudes, porque as suas atitudes eram perversas, eram cruéis. E ele era um representante do povo romano e do povo judeu. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ser representante da glória do Pai aqui na terra. Quero te convidar para você ler em Atos dos Apóstolos 9. Leia o versículo todo sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Deus traz essa representação da fé. Deus traz essa transformação do velho homem para o novo, para que o Senhor venha te trazer salvação. Através do testemunho de Saulo,
Antes eu era um perseguidor do povo de Deus. Agora eu sou uma pessoa que vem trazer o amor de Deus. Vem trazer a graça para o povo, que o Senhor vem para o tempo da graça. O Senhor vem trazer o tempo da libertação do seu coração, das suas atitudes, das suas algemas, tudo que está te prendendo nesse mundo, tudo que te faz contrário à vontade de Deus. E eu quero dizer para você essa mensagem que o Senhor mandou que eu falasse para você nesse dia. E eu vim ler sobre Paulo novamente, estou aqui com o livro na minha mão, falando aquilo que está no meu coração, aquilo que eu compreendi, o que Paulo transmitiu para o povo de Deus, para os judeus. Muito ódio, muita vingança. E ele era judeu com uma patente romana. E a palavra do Senhor fala que Roma governava sobre os judeus com imposição de braço de ferro. E Saulo tinha ódio no seu coração, governava o povo, perseguia, matava. Quero dizer para você, o que você tem perseguido do seu próximo? Não estou falando somente dos cristãos, dos nossos outros irmãos de outra religião. O que você persegue a fé delas? Você mata o sonho das pessoas. Então Deus vem trazendo uma palavra para você deixar de perseguir as pessoas, deixar de escrever lá nas redes sociais aquelas partes que as pessoas, a mesma boca que elogia, a mesma boca que fala mal do seu irmão. E o nosso irmão não é só aqueles cristãos aqui de Jerusalém, não, os judeus, não. São o povo que está sobre a face da terra, que nós temos que acolher com o amor de Deus. Deus quer que você tenha compaixão, tenha misericórdia, sem julgamento, sem apedrejamento. A pessoa fala uma palavra, antes de terminar o discurso dela, nós apedrejamos as pessoas. Nós julgamos as pessoas pela aparência, pela forma de agir, de falar, no comportamento dela. Muitas das vezes a gente vê pessoas que está em algum lugar porque ela teve que fazer ali algum trabalho, algum serviço, ela teve que levar um recado, ela teve que ir naquela casa. E a gente condena a vida daquela pessoa e o Senhor manda dizer que Deus não traz nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que perseguem as pessoas que não te fez nada. E os judeus, o povo de Deus, tinha feito nada contra Saulo. Mas um dia, pessoalmente, o Senhor tem um encontro marcado com ele. Hoje eu quero dizer para você que o Senhor tem um encontro marcado com você. Para tirar todas as pedras que estão na sua mão. Para tirar toda crítica contra aquela religião que não é sua. Deus quer fazer você tomar uma atitude de transformação, porque o Senhor Jesus veio encontrar para tirar as pedras das mãos de Saulo. E quando ele levanta desse chão, porque ele cai no chão com seu rosto em terra, ele já não é mais Saulo, mas sim Paulo, para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor Jesus quer mudar seu nome. Ele quer tirar do seu nome a derrota, tirar de você tudo aquilo que te fez você ser menos vencedor e trazer para você um nome que será dado sobre todos os nomes, que é o Senhor Jesus Cristo, que vai mudar o seu pensamento, as suas atitudes, a forma de você falar, de vestir, comportamental, todas as áreas da sua vida o Senhor Deus quer trabalhar. Aquele que fala mentira, não fale mais. Aquele que processa o mal contra o seu irmão, que defama as pessoas da sua família, o Senhor Jesus fala para você mudar seu jeito de ser, porque Deus ele é um Deus transformador, um Deus de mudança. E eu quero dizer para você assim, que o Senhor Deus, Ele quer que você possa ser vencedor.
A partir do momento que você caiu, levanta, mas levanta vitorioso na presença de Deus. Levanta com pensamento de transformador na presença de Deus, porque na presença de Deus há transformação, alegria, mudança de comportamento. Deus, ele vai permitir muitas pessoas caírem. Muitas pessoas que estão fazendo o seu próximo perecer, não só na economia, na área da justiça, na religião. Vai ser um ano assim, ano de 2022, vai ser um ano que muitas pessoas grandes, que se acham grandes, como Saulo achava-se grande, muitas pessoas vão ser descobertas, desmascaradas. E como muitas pessoas que a gente conhece próximo da gente, até no meio perto, elas vão ser envergonhadas porque estão perseguindo o povo de Deus. Nós perseguimos as pessoas de todas as formas, não é só religião, não. É na economia, é na educação, porque muitas das vezes a gente tem oportunidade de estudar. Nós humilhamos aqueles que são menos favorecidos. E o Senhor vem para mudar essa estrutura, essa forma das pessoas enxergar. Pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a palavra de Deus e perseguem o próprio cristão, perseguem o próprio pessoa aí da sua igreja. Então hoje o Senhor Jesus mandou que eu falasse essa palavra para mim e para você. Que não é aquele que persegue, não persiga mais. E aquele que muda seu pensamento é o Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento que o Senhor te chamar, que o Senhor aparecer para você, a luz do poder do Espírito Santo, que você possa se levantar e se retratar com as pessoas, pedir perdão para as pessoas que você magoa, que você maltrata. Eu e você, não é só, estou falando para mim também. Aquelas pessoas que você tem ofendido dentro da sua casa, dentro da sua família, que você persegue com as suas palavras, com as suas atitudes, com seus abusos. Pessoas difíceis, elas causam abusos de quem está próximo, abusos físicos, psicológicos. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu não agredi batendo, mas a pessoa agride com as palavras, com as atitudes, com o comportamento. E eu trago essa mensagem vinda do coração de Deus para você nesse dia. Que o Senhor mandou que eu falasse para você hoje que o Senhor converteu o Saulo e Ele quer converter a sua vida, mudar esse jeito que você vive dentro da sua casa. Que você trata seu pai, sua mãe, ou que a mãe e o pai tratam o filho. E a palavra de Deus fala assim para você, mãe, para você, pai, para você não aborrecer seus filhos. E muitas mães aborrecem seus filhos com palavras, com xingamentos, com imposições de leis, como Saulo estava fazendo com o povo de Deus. Não imponha suas leis, suas frustrações que você teve quando você estava na infância, que os seus pais obrigou você a fazer coisa e você obriga seu filho a fazer a mesma coisa que você. Deixa seu filho escolher a sua profissão, deixa seu próprio filho escolher se ele quer fazer uma profissão de jogador, de futebol, ou se o seu filho quer ser um cozinheiro, uma cozinheira. Deixa ele escolher a faculdade que ele quer seguir. Peça ao Espírito Santo de Deus sabedoria, porque Ele dá sabedoria ao simples. E se você tem conduzido a sua casa com a vara da correção, que você é uma pessoa difícil, uma mãe difícil, um pai difícil, e seu filho não quer te obedecer, porque ele não quer ser igual a você, então ele vai te demonstrar em formas de rebelião, de atitudes agressivas. Ele vai te demonstrar em formas de bebidas alcoólicas.
Ele vai beber, ele vai para as drogas para esquecer o lar que ele mora. Então, hoje é a palavra que Deus está mandando eu falar para vocês. Para vocês poderem consertar. Porque aqui o Senhor Jesus Cristo apareceu para Saulo. E a vida dele foi transformada. E hoje o Senhor Jesus Cristo quer transformar a sua vida através do poder dele. Trazendo aconselhamento para você. Para você mudar a forma que você age com as pessoas. A sua forma é certa, do outro é errado. Eu quero dizer para você que toda pessoa tem a forma de fazer seu trabalho, de cozinhar a sua comida, e tá tudo bem. Se demora mais ou menos, mas fica pronto. E eu quero dizer para você, respeita as pessoas, a atitude delas. Se elas não estão te prejudicando, respeita as pessoas para que o Senhor venha trazer para você a vitória. Hoje eu trago essa mensagem para você, não é para chamar a sua atenção, mas para dizer para você que nós devemos pensar a forma que nós temos agido com as pessoas. Porque nós temos condenado as pessoas, maltratado as pessoas, até mesmo com o nosso silêncio. Eu quero dizer para você que tem pessoas que Deus permitiu o teu silêncio. Deus afastou para te dar o livramento. Mas aquelas que estão próximas de você, trata elas com dignidade, porque Deus é digno. Porque o Senhor Deus restaurou a visão novamente, Ele pôs Saulo cego, para não mais perseguir os cristãos, mas o Senhor teve misericórdia dele, levou ele a uma casa na rua direita, na casa de um homem chamado Ananias. E esse homem, antes de Saulo chegar à casa dele, o Senhor já tinha revelado para Ananias que era para impor as mãos sobre Saulo e ele ia ser curado. Hoje eu quero dizer para você que o Senhor quer colocar as mãos sobre a sua consciência. O Senhor quer colocar as mãos sobre a sua mente, para você ter consciência do que você está fazendo da sua vida e com a vida dos outros. Muitas vezes nós precisamos cuidar da nossa própria vida, sabe? E deixar a vida dos outros em paz. Agora, pessoas que são pais e mães que precisam cuidar dos filhos é outra coisa. Mas se a gente que não tem filho, como eu, não tem filho, para de perseguir o filho dos outros. Para de maltratar as pessoas, humilhar. A palavra que o Senhor Deus mandou dizer para você nesse dia. Para vocês poderem saber que o Senhor é Deus, que o Senhor está conduzindo a sua história, a sua vida. E o Senhor Deus quer levantar você como uma pessoa que vai caminhar com o Senhor Jesus Cristo, levando o evangelho da paz. Paulo depois ele vai ser missionário. Ele desce para Roma. A palavra de Deus fala que ele morava em Roma, a antiga Turquia, eu estava lendo aqui. Então ele desce para Roma e vai pregar o evangelho para o povo que não é judeu, o povo que não conhecia Jesus, e hoje você conhece. Eu estou falando para pessoas que conhecem a palavra de Deus, que às vezes estão perseguindo o seu irmão. E o Senhor Jesus Cristo hoje manda te dizer que vai levantar muitas pessoas para poder ser de perseguidor a perseguido, para você entender o que é cair na mão do Deus vivo. E ele caiu na mão do Deus vivo. E a partir do momento que ele cai na mão do Senhor Deus, o Senhor teve misericórdia dele, devolve a visão para ele, a visão espiritual, e a sua vida foi transformada. Que Deus abençoe a sua vida nessa tarde. Receba essa palavra com o amor de Deus no seu coração. E se você puder mandar essa mensagem para as pessoas que vão me ouvir, esse conselho que o Senhor mandou eu falar, que vocês possam enviar essa mensagem para as pessoas compreender que nós precisamos alcançar nossos sonhos e nossos objetivos. E nossos objetivos não é perseguir o nosso irmão. O nosso objetivo é levar a paz, levar o amor de Deus, a perseverança, que você possa enviar
para as pessoas essa mensagem, que o Senhor mandou falar essa mensagem para várias pessoas que vão me ouvir. Que Deus, Ele vai te parar. O Senhor mandou te falar para você que vai me ouvir. Você vai me assistir, vai saber que é para você. Que o Senhor vai tirar a pedra das suas mãos. Você que é perseguidor dos sonhos das pessoas, das visões de Deus, visão física também, de possuir a sua vida independente. E as pessoas ficam falando, você não vai conseguir nada, você não vai dar nada na vida. Então o Senhor mandou falar para você. Se você é pai, se você é mãe também, que está perseguindo o sonho do seu filho, está maltratando com palavras, atitudes, ações, o Senhor Deus vai te parar. Ele manda eu te dizer que vai parar muitas pessoas. E Ele vai trazer para você uma grande resposta de Deus, mas você vai ser transformada. Você vai ser mudada, impactada pelo poder de Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos. Recebe essa palavra que vem do coração de Deus para você nesse dia, em nome de Jesus.